Você já se perguntou se Jesus realmente existiu? Hoje, vamos explorar as evidências históricas que comprovam a existência de uma das figuras mais influentes da humanidade. Prepare-se para uma jornada emocionante e transformadora através da história, onde descobriremos fatos curiosos e espirituais sobre Jesus de Nazaré. Mas antes, eu sou Luiz Carlos Avelar, gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal Planeta Desconhecido. Deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós. Deus abençoe. Vamos começar. Seção 1. Os Evangelhos. Dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são os principais documentos que narram a vida de Jesus. Escritos entre 70 e 100 d.C., eles fornecem detalhes sobre sua vida e ensinamentos. Cada evangelho oferece uma perspectiva única sobre Jesus. Em Mateus, escrito para um público judeu, Mateus enfatiza Jesus como o Messias prometido, ligando sua genealogia a Abraão e Davi. Ele inclui o Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta ensinamentos éticos e espirituais profundos. Imagine estar sentado na colina, ouvindo Jesus falar sobre bem-aventuranças e amor ao próximo. Marcos, considerado o mais antigo dos evangelhos, Marcos é direto e dinâmico, focando nos milagres e na autoridade de Jesus. Ele começa com o batismo de Jesus por João Batista e destaca sua missão de serviço e sacrifício. Pense na emoção das multidões ao verem Jesus curar os enfermos e acalmar tempestades. Lucas, um médico e historiador, escreve para um público gentil. Ele oferece um relato detalhado e ordenado da vida de Jesus, incluindo a famosa parábola do bom samaritano e a história do nascimento de Jesus em Belém. Visualize a cena do nascimento de Jesus, com pastores e anjos celebrando o evento. João, diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João foca na divindade de Jesus, apresentando-o como o Verbo de Deus encarnado. Ele inclui discursos profundos e milagres que revelam a natureza divina de Jesus. Imagine estar presente quando Jesus ressuscitou Lázaro, sentindo a esperança e a fé renovadas. Cartas de Paulo, as cartas de Paulo, escritas entre 50 e 60 d.C., são algumas das primeiras referências a Jesus. Paulo, um dos primeiros missionários cristãos, menciona Jesus repetidamente, destacando sua crucificação e ressurreição como eventos centrais da fé cristã. Pense na transformação de Paulo, de perseguidor a apóstolo, e como suas palavras inspiraram comunidades inteiras. Outros escritos do Novo Testamento, além dos Evangelhos e das cartas de Paulo. Outros livros do Novo Testamento, como Atos dos Apóstolos e as Epístolas Gerais, também fornecem informações sobre Jesus e o crescimento inicial do cristianismo. Atos, por exemplo, narra a ascensão de Jesus e a disseminação do Evangelho pelos apóstolos. Imagine a coragem dos primeiros cristãos, enfrentando perseguições, mas mantendo a fé viva. Fontes não bíblicas, historiadores romanos, Tácito, Públio Cornélio Tácito, um dos maiores historiadores romanos, escreveu os Anais por volta de 116 d.C. Em um trecho famoso, ele menciona Cristo, que foi executado durante o governo de Pôncio Pilatos, sob o reinado de Tibério. Tácito descreve como os cristãos, seguidores de Cristo, foram perseguidos em Roma após o grande incêndio de 64 d.C. Ordenado por Nero, este relato é significativo porque Tácito não era cristão e, portanto, não tinha motivos para promover a fé cristã, o que dá credibilidade à sua menção de Jesus. Suetônio, outro historiador romano, Caio Suetônio Tranquilo, também faz referência a Jesus em sua obra Vida dos 12 Césares. Ele menciona que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma porque estavam constantemente causando distúrbios instigados por Crestus, uma possível referência a Cristo. Embora a menção seja breve, ela indica a presença de uma comunidade cristã ativa em Roma já no primeiro século. Testimonium Flavianum, Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, escreveu Antiguidades Judaicas por volta de 93 a 94 d.C. Em um trecho conhecido como Testimonium Flavianum, Joséfo menciona Jesus, descrevendo-o como um homem sábio,
se é que se pode chamá-lo de homem, ele relata que Jesus realizou feitos surpreendentes, foi crucificado sob Pôncio Pilatos e apareceu vivo novamente no terceiro dia, conforme predito pelos profetas. Embora alguns estudiosos debatam a autenticidade completa deste trecho, a maioria concorda que Joséfo fez alguma referência a Jesus, mesmo que tenha sido posteriormente alterada por copistas cristãos. Outras referências históricas: Plínio, o jovem, um governador romano, escreveu uma carta ao imperador Trajano por volta de 112 d.C., na qual descreve os cristãos como adoradores de Cristo ou como a um Deus. Ele menciona que os cristãos se reuniam regularmente para cantar hinos a Cristo e seguir um código moral rigoroso. Luciano de Samosata, Luciano, um satirista grego do II século, também faz referência a Jesus em suas obras. Ele descreve Jesus como o homem que foi crucificado na Palestina porque introduziu essa nova seita no mundo. Embora Luciano fosse crítico do cristianismo, suas menções confirmam a existência histórica de Jesus. Seção 2. Evidências arqueológicas, inscrições e artefatos. Inscrição de Pôncio Pilatos. Uma das descobertas mais significativas é a inscrição de Pôncio Pilatos, encontrada em Cesareia Marítima em 1961. Esta inscrição, datada do I século, menciona Pilatos como prefeito da Judéia, confirmando sua existência e seu papel na administração romana durante o período em que Jesus foi crucificado. Ossuários, ou caixas de ossos, de figuras bíblicas contemporâneas também foram descobertos. Um exemplo notável é o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que, segundo os evangelhos, presidiu o julgamento de Jesus. Este ossuário, encontrado em Jerusalém, contém inscrições que identificam Caifás, corroborando o contexto histórico dos relatos bíblicos. Provas de crucificações romanas. Descobertas arqueológicas também forneceram evidências de crucificações romanas, semelhantes àquela de Jesus descrita no Novo Testamento. Em 1968, foi encontrado um esqueleto de um homem crucificado, com um prego ainda preso ao osso do calcanhar, em uma tumba em Givat Amirtar, perto de Jerusalém. Esta descoberta confirma a prática da crucificação na época de Jesus. Localizações bíblicas. Cafarnaum. Escavações em Cafarnaum, uma cidade mencionada frequentemente nos evangelhos, revelaram uma sinagoga do I século e uma casa que se acredita ter sido a residência de Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Estas descobertas fornecem um vislumbre da vida cotidiana e das práticas religiosas na época de Jesus. Jerusalém. Em Jerusalém, escavações no monte do templo e ao redor da cidade velha descobriram estruturas e artefatos que datam do período do Segundo Templo, quando Jesus viveu. Estes achados incluem restos de ruas, casas e banhos rituais, mikvês, que ajudam a contextualizar os eventos descritos nos evangelhos. Belém e Nazaré. Escavações em Belém e Nazaré, locais associados ao nascimento e à infância de Jesus, também revelaram evidências arqueológicas que corroboram os relatos bíblicos. Em Belém, por exemplo, foram encontrados restos de uma igreja bizantina construída sobre uma caverna que a tradição cristã identifica como o local de nascimento de Jesus. Seção 3. Impacto e legado. Crescimento do cristianismo. Expansão rápida. A rápida expansão do cristianismo no I século é uma forte evidência da existência de Jesus. Após sua crucificação e ressurreição, seus seguidores, conhecidos como apóstolos, começaram a pregar suas mensagens em Jerusalém e além. Em poucas décadas, o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano, alcançando regiões como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. Este crescimento exponencial é documentado no livro de Atos dos Apóstolos, que narra as viagens missionárias de Paulo e outros apóstolos. Perseguições e martírio. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições severas, tanto de autoridades judaicas quanto romanas. Muitos foram martirizados por sua fé, incluindo figuras proeminentes como Pedro e Paulo. A disposição desses seguidores em morrer por suas crenças é um forte indicativo de que eles acreditavam genuinamente na existência e na ressurreição de Jesus. Tertuliano, um escritor cristão do II século, afirmou que o sangue dos mártires é a semente da Igreja, destacando como o sacrifício desses indivíduos fortaleceu a fé cristã. Concílio de Jerusalém, um evento crucial no crescimento do cristianismo foi o Concílio de Jerusalém, realizado por volta de 50 d.C.
Este conselho, descrito em Atos 15, abordou a questão de como os gentios, não-judeus, poderiam se tornar seguidores de Jesus sem aderir completamente às leis judaicas. A decisão de permitir que gentios se juntassem à comunidade cristã sem a necessidade de circuncisão facilitou a expansão do cristianismo entre as populações gentias. Transformação pessoal, experiências espirituais, e milhões de pessoas ao longo dos séculos relatam experiências espirituais e transformações pessoais profundas ao seguirem os ensinamentos de Jesus. Desde os primeiros discípulos até os cristãos contemporâneos, muitos afirmam ter encontrado paz, propósito e renovação espiritual através de sua fé em Jesus. Essas experiências são frequentemente descritas em testemunhos pessoais, literatura devocional e hinos religiosos. Impacto na cultura e sociedade. Os ensinamentos de Jesus influenciaram profundamente a cultura e a sociedade ocidental. Princípios como amor ao próximo, perdão e compaixão se tornaram valores centrais em muitas sociedades. Instituições de caridade, hospitais e escolas foram fundados por cristãos inspirados pelos ensinamentos de Jesus. Além disso, a arte, a música e a literatura cristã têm sido uma fonte de inspiração e transformação para incontáveis indivíduos. Movimentos de reforma e avivamento. Ao longo da história, houve vários movimentos de reforma e avivamento dentro do cristianismo que buscaram retornar aos ensinamentos originais de Jesus. Exemplos incluem a Reforma Protestante no século XVI, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, e os avivamentos do século XVIII e XIX, que revitalizaram a fé cristã em muitas partes do mundo. Ao longo deste vídeo, exploramos diversas evidências que apontam para a existência histórica de Jesus. Começamos com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que fornecem relatos detalhados sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Esses textos, escritos entre 70 e 100 d.C., são fundamentais para a compreensão da figura de Jesus e sua influência. Além das fontes bíblicas, examinamos as referências de historiadores romanos como Tácito e Suetônio, que mencionam Jesus em seus escritos. Tácito, em seus Anais, descreve a execução de Jesus sob Pôncio Pilatos, enquanto Suetônio faz referência aos distúrbios causados por o Crestusco em Roma. Essas menções independentes corroboram a existência de Jesus fora do contexto cristão. Também discutimos o Testimonium Flavianum, um trecho das Antiguidades Judaicas, o de Flávio Joséfo, que menciona Jesus como um homem sábio e relata sua crucificação e ressurreição. Embora haja debates sobre a autenticidade completa deste trecho, a maioria dos estudiosos concorda que Joséfo fez alguma referência a Jesus. Nas evidências arqueológicas, destacamos a inscrição de Pôncio Pilatos, ossuários de figuras bíblicas contemporâneas e descobertas em locais como Cafarnaum e Jerusalém. Essas descobertas fornecem um contexto histórico que apoia os relatos bíblicos sobre a vida de Jesus. Reflexão espiritual. Independentemente das provas históricas, a verdadeira transformação vem da fé e da experiência pessoal. Jesus continua a inspirar e transformar vidas ao redor do mundo. Seus ensinamentos sobre amor, perdão e compaixão ressoam profundamente em milhões de pessoas, independentemente de sua origem ou crença. A fé em Jesus não se baseia apenas em evidências históricas, mas também em experiências espirituais e pessoais. Muitos relatam sentir uma conexão profunda e transformadora ao seguir seus ensinamentos, encontrando paz, propósito e renovação espiritual. Se você se sentiu tocado por essas evidências, convido você a explorar mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Leia os evangelhos, estude a história e, mais importante, abra seu coração para a possibilidade de uma transformação espiritual. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Gostaria de saber como essas evidências impactaram você e sua visão sobre Jesus. Se você tem perguntas ou deseja discutir mais sobre o tema, sinta-se à vontade para comentar. Vamos continuar essa jornada de descoberta juntos. Eu sou Luiz Carlos Avelar, aqui do canal Planeta Desconhecido. Ajuda nosso canal a crescer. Inscreva-se. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo.